Olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem nos assiste pela primeira vez, o meu nome é Nathan e nós somos do Remanescente, Apocalipse, capítulo 12, 17. Neste vídeo vamos falar da semana de Páscoa, em que o Messias foi crucificado, não é? E ao terceiro dia, depois do terceiro dia, ele ressuscitou. Porquê? Porque estamos na época de Páscoa e exatamente esta semana é a chamada Semana Santa. E precisamente a Sexta-feira Santa, que dizem ser o dia em que o Messias foi crucificado. Mas nós vamos ver isso à luz da palavra, como é que ocorreu mesmo, mas vamos nos basear nesta afirmação, porque a maioria dos cristãos afirmam que o Messias tinha sido crucificado ou morto numa sexta-feira. Foi na sexta e depois passou-se o sábado e depois passou no domingo ressuscitou. Só que nós temos que ter em conta o que o Messias disse. O Messias disse que assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também importa que o Filho do Homem permaneça 3 dias e 3 noites, nesse caso permaneça 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou seja, mesmo nas partes mais baixas, como diz o apóstolo Pedro. Então o Messias só deveria ter ressuscitado depois de 3 dias e 3 noites. Também lá em Mateus capítulo 27, se não me engano, quando depois de crucificarem o Messias, depois dele morrer e o colocarem na tumba, os principais e os anciãos foram falar com Pilatos e disseram que aquele enganador, enquanto vivia, disse que depois de 3 dias ia ressuscitar. Por isso, põe guardas para guardar o sepulcro, a fim de que ninguém vai lá roubar o seu corpo e alegar que ele ressuscitou. Assim, o primeiro erro, o último erro será pior do que o primeiro. A Páscoa em si, que foi instituída no livro de Êxodo, capítulo 12, mas está resumido no livro de Levítico, capítulo 23, em que no verso 5 Deus diz que no dia 14 o primeiro mês é a Páscoa, ou seja, a Páscoa era no dia 14. E no dia 15 é o dia dos pães ázimos. E Deus segue dizendo que o dia dos pães ázimos, o primeiro dia, seria então Santa Convocação, ou seja, seria um sábado, seria um descanso, mesmo que caísse numa quarta, quinta, sexta, seria um sábado de descanso, portanto era observado assim que observava-se o sábado semanal. Então, tendo nós em consideração todas essas informações, nós vamos partir então aqui para a análise, para vermos se realmente o Messias foi crucificado numa sexta-feira. Se nós assumirmos que o Messias foi morto numa sexta-feira ou no dia 6 da semana, o que vai acontecer é que, nesse caso, a quinta-feira, que seria então dia 13, lembrando que o Messias, a festa da Páscoa, o dia da Páscoa é o dia 14, então a quinta-feira seria dia 13 do primeiro mês, mas este nós vamos ignorar. A sexta-feira, então, dia 14, neste dia, durante a noite, então seria a noite em que o Messias foi traído. Lembram que eles fizeram a última ceia e era durante a noite, e foi nesta mesma noite que saiu Judas e foi traí-lo e trouxe com ele os homens que prenderam a Yeshua e levaram-no, e durante o dia foi quando decorreu aquele processo todo até crucificarem-no no mesmo dia. Então, nesse caso, durante o dia morreu na cruz, depois da hora nona, como está escrito, que equivale a 15 horas para os dias, na nossa forma de calcularmos o tempo hoje em dia. E isso era ao pôr do sol que aconteceu. Nesse caso, o dia do sábado, que é depois da sexta-feira, seria o dia 15, que seria o dia dos pães ázimos. Então, o sábado dos pães ázimos ia calhar também no sábado semanal.
E então assim o Messias na tumba ia cumprir a primeira noite, na noite do sábado, e depois cumpria o primeiro dia no dia do sábado, e vinha o domingo, dia 16, então o Messias cumpria a segunda noite no dia do domingo e o segundo dia no dia do domingo. E depois veio a segunda-feira, dia 17, e o Messias cumpria então a terceira noite, como prometido, e o terceiro dia, e completando assim três noites e 3 dias. E depois vinha a terça-feira, dia 18, que neste caso teríamos a notícia de que já tinha ressuscitado na madrugada desta noite, que Maria Madalena e as outras mulheres foram até a tumba e encontraram, ela já estava aberta mesmo antes do nascer do sol. Então já havia essa notícia, e durante o dia foi visto então por vários discípulos. Só que o que acontece é que muitos de nós sabemos, ou a maioria das pessoas sabem muito bem, que isto não aconteceu numa terça-feira, mas diz-se lá nas escrituras que isto foi no primeiro dia da semana, que é domingo. Então, sendo assim, esta teoria de que o Messias foi crucificado na sexta-feira, e assim através disso criaram a Sexta-feira Santa, e durante a Sexta-feira Santa comemoram justamente isso, a morte do Messias, e isto não é válido, e sendo assim esta teoria cai por terra. Porquê? Porque não está em conformidade com a Bíblia. Se nós considerarmos então que o Messias foi morto na quinta-feira, ou dia 5, ou quinto dia da semana, então a quarta-feira seria dia 13. Neste caso nós vamos ignorar a quarta-feira, mas passamos para a quinta-feira, dia 14, dia da Páscoa, porque o Messias morreu na Páscoa. E eu também quero lembrar-vos que o Messias disse que no dia da Páscoa ia ser morto. Aquilo tudo ia acontecer, não é? Então é mais um verso que nos prova que o Messias sim foi morto no dia da Páscoa, que é o dia 14. Então na noite do dia 14, que nesse caso, se nós considerarmos que foi na quinta-feira, ele foi traído e preso. E durante o dia morreu na cruz pelas 3 da tarde, ou na hora nona, conforme o horário na altura. E na sexta-feira, dia 15, então seria o dia dos pães ázimos, seria um Shabat. E na noite, assim cumpria a primeira noite, na noite de sexta-feira, e o primeiro dia, no dia de sexta-feira. E não seria sábado, dia 16, e assim cumpria a segunda noite, e cumpria assim também o segundo dia. E então no domingo, dia 17, seria o dia em que ia cumprir durante a noite a terceira noite, e durante o dia o terceiro dia. E assim íamos até a segunda-feira, dia 18, e assim nesta noite de segunda-feira, antes do amanhecer, dava-se a notícia da ressurreição, porque as mulheres encontraram então a tumba aberta e vazia. E assim, durante o dia, ele foi avistado pelos seus discípulos, ou seja, há um espaço de um dia entre 2 sábados, porque há 2 sábados nessa semana que o Messias foi crucificado. E isto é justamente por causa do primeiro dia dos pães ázimos. Quem não tiver conhecimento sobre o primeiro dia dos pães ázimos pode ir ver nos versos que vão aparecer aqui na tela, e eu vou mostrar assim para vocês todos esses versos. Então, sendo assim, se tivermos alguma teoria que afirma que o Messias foi morto na quinta-feira, esta teoria também não está em conformidade com a Bíblia. E sendo assim, esta teoria também vai por terra. E se nós então afirmarmos que o Messias foi morto na quarta-feira, ou no quarto dia da semana, gostava então primeiro de relembrar uma das passagens, que é em Mateus
capítulo 12, verso 40, diz assim: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, ele tinha que permanecer 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, Mateus 26, 2 diz: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Portanto, o próprio Messias estava a avisar que no dia da Páscoa ele seria crucificado, nesse dia, no dia 14 do primeiro mês. Assim, sendo quarta-feira, dia 14, nós temos a noite de quarta-feira, que é a noite em que foi traído, segundo Marcos, capítulo 14, 27 a 30. E temos o dia do dia 14, em que ele foi crucificado, e isso podemos ver isso em Marcos capítulo 15, de 1 a 42. E também em Levítico 23, 5, nós podemos confirmar que sim, o dia da Páscoa é o dia 14. Por isso, quem quiser depois pode ir ver em Levítico capítulo 23, verso 15. E assim a quinta-feira, dia 15, seria então um Shabat, por isso que aparece aí em vermelho, seria um dia do descanso. E neste dia, durante a noite deste dia, então completava a primeira noite, e durante o dia completava o primeiro dia, e na sexta-feira era depois do Shabat. Assim, nesta sexta-feira, completava na noite de sexta-feira a segunda noite, e no dia de sexta-feira o segundo dia. E vinha o sábado, dia 17, que era um sábado de descanso, mas sábado semanal, diferente do sábado da quinta-feira, que é um sábado que tem a ver com a solenidade. Isso é do primeiro dia da festa dos pães ázimos, que também é um sábado de descanso, como vocês podem verificar também no livro de Levítico, capítulo 23, 6, 7. Assim, na noite do sábado, completava assim a terceira noite, de lembrar que o dia começa sempre pela noite e termina com o dia. Depois podem ver o outro vídeo que fala sobre a verdadeira Páscoa e o calendário de Deus. Lá explico com mais detalhes sobre isso. Então o terceiro dia completava o terceiro dia durante o dia de sábado. E podemos ver aqui que se ele foi crucificado aqui às 3 da tarde, isso é às 15 horas, ele completava aqui às 15 horas exatamente 3 dias. Portanto, eu não posso afirmar que ele ressuscitou durante o dia de sábado, mas não há nenhum relato, porque ninguém foi à tumba neste dia. Então o que vai acontecer é, no primeiro dia, também o Messias disse, depois de completar 3 dias. Portanto, nós não sabemos se foi exatamente quando completou 3 dias que saiu da tumba, ou algumas horas depois de ter completado 3 dias. Então, no domingo, dia 18, temos a notícia da ressurreição do Messias, que as mulheres foram lá antes mesmo que o sol, antes do nascer do sol, e tiveram a notícia de que o Messias ressuscitou. E assim nós temos este gráfico em conformidade com o Levítico 23, 3, o verso 3 e também os versos 6 a 7, o livro de Marcos, capítulo 16, o verso 1, e o livro de Lucas, capítulo 23, verso 56. O Marcos e o Lucas, essas duas referências, falam dos 2 sábados, em que o Marcos refere-se a este sábado, e depois o Lucas refere-se ao outro sábado,
eles falam de sábados diferentes, por isso que um diz que depois do sábado compraram as especiarias e o outro diz que compraram as especiarias depois descansaram no sábado. Por quê? Porque elas fizeram essa compra na sexta-feira e tanto o Marcos como o Lucas estão a relatar a mesma compra, só que um fala do sábado que já tinha passado, diz que compraram depois, e o outro fala do sábado que vinha depois da sexta-feira, então dizendo que compraram as especiarias, então descansaram conforme o mandamento. E assim, nós temos o Messias revelou-se aos seus discípulos durante o dia do domingo, no primeiro dia da semana, e isto tudo está em conformidade com Mateus capítulo 28, verso 1, Marcos capítulo 16, verso 2, Lucas capítulo 24, verso 1. E assim nós podemos afirmar que isto sim está em conformidade com a Bíblia. E nesse caso, eu então vos convido a verem muito bem e a analisarem as escrituras, não é? Com estes versos que estão aí. Há muitos outros versos, pronto, se calhar aqui já tem a maioria, mas há muitos versos que podem comprovar tudo o que está aqui a ser dito e tudo o que está aqui neste gráfico. Mas se formos pesquisar bem, a Páscoa católica tem origens pagãs dentro da comemoração da Páscoa Católica, e isso já vai justificando o porquê destas coisas terem sido estabelecidas dessa maneira. Espero que tenham aprendido mais com este vídeo, e nós vamos continuar publicando aqui vídeos com certos temas que alguns vão nos pedindo através do Facebook e também através dos comentários aqui no YouTube, e pedimos que vocês possam compartilhar este vídeo, se possível antes da sexta-feira e também antes da Páscoa, para que as pessoas pelo menos possam chegar, nesse caso antes do dia 27, neste ano de 2021, para que as pessoas possam ter conhecimento do verdadeiro dia da Páscoa, porque a Páscoa irá cair em abril, enquanto que a Páscoa, segundo aquilo que Deus determinou, vai cair no dia 27 de março. E deixamos então todas as coisas nas mãos de Deus, porque Deus é que convence os corações para que tudo então possa ocorrer segundo a sua vontade. Paz de Yeshua para todos vocês, agradeço a vossa presença aqui. Amém.